Olá, bom, chegou o nosso dia Damásio. A minha participação não vai ser durante o evento, mas uma aula gravada. E que cá entre nós, eu acho até que tem algumas vantagens. Uma delas é o fato de que a gente consegue aproveitar melhor o tempo, já que eu transcrevi algumas súmulas, várias súmulas. A nossa aula, aliás, vai ser baseada nisso. Nós vamos falar sobre súmulas do STJ relacionadas a direito do consumidor e torcendo para que o examinador acabe utilizando alguma delas, como ele faz com muita frequência nas provas. Então vamos apostar nessa questão súmulas do STJ sobre direito do consumidor. A gente não vai analisar nesse encontro, a gente não vai falar de regras do CDC, a gente vai falar sobre os entendimentos sedimentados já na jurisprudência do STJ e que, repito, por uma questão até de comodidade, o examinador da FGV, muitas e muitas vezes, ele formula questões que envolvem esses aspectos, esses assuntos que são tratados por essas súmulas. Vamos então passar à análise das súmulas que eu selecionei para que a gente pudesse conversar sobre elas. Então vamos lá. A primeira dessas súmulas é a que você está vendo aí no canto superior da tela, 638. É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito do contrato de penhor civil. Essa é uma questão de direito civil, uma questão também de direito do consumidor. Se você quiser pausar para ler essa súmula com mais tranquilidade, fique à vontade, mas eu vou explicar, voltando a tela para mim. É o seguinte, quando você dá um bem ao banco em garantia, um bem móvel, você dá esse bem em penhor, ele fica empenhado. E aí, os bancos costumam dizer que se por acaso houver furto, houver roubo na agência e o bem dado em garantia for furtado, for roubado, eles têm uma limitação de indenização, de responsabilidade. A súmula diz: não vale, não pode. Se for furtado ou roubado o bem dado em garantia, o valor a ser indenizado tem que ser integral. E é isso, então, que essa súmula estabelece. Confirmando, é abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de banco, de instituição financeira, pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito do contrato de penhor civil. Você está vendo pelo número da súmula, que é relativamente nova, possibilidade de cair não é tão baixa assim não. É perfeitamente possível que o examinador fale sobre isso. A outra é uma súmula que também tem mais a ver com direito civil, mas que eu acho tão interessante e que eu vou aproveitar, e já que também ministro aula de direito civil, vou aproveitar e me intrometer um pouco nisso. Súmula 642 é algo que nas aulas de direito civil eu sempre falo, mas acho que agora não custa nada a gente reforçar por essa súmula. E aliás, vou voltar a tela para mim, antes de a gente ler. É o seguinte, eu sempre pergunto a seguinte questão. Tem um sujeito que é agredido física, moralmente, enfim, sua honra, em vida, e vem a morrer uma semana depois por outro fato que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu com ele antes. O fato é que no momento em que ele foi agredido, ele sofreu dano moral e ele passou a ter direito à indenização por dano moral. Foram ofendidos certos direitos da sua personalidade. E aí fica a dúvida. Ele morreu e não propôs a ação, não deu tempo. E aí, como é que fica o direito à indenização? A primeira resposta que as pessoas me dão quando eu faço essa pergunta é: ah, professor, se ele morreu, como era um direito personalíssimo, não tem o que fazer. Olha, o direito personalíssimo é o direito à integridade física, o direito à honra, o direito ao nome, isso sim. Mas quando esses direitos personalíssimos são agredidos, isso se transforma num direito patrimonial, se transforma num direito à indenização. E, portanto, isso é transferido para os herdeiros, como essa súmula confirma. E é isso que eu queria que você visse comigo. 642, o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, quer dizer, da vítima, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Portanto, não é necessário sequer que ele tivesse ajuizado, pode ser que eles próprios proponham e, caso ele tivesse ajuizado, que eles prossigam nessa ação. Súmula 647, são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Isso já era um entendimento bastante antigo do STJ, mas que é sumulado agora, portanto não tem prazo. Pode propor, mesmo depois do prazo máximo, que são os 10 anos, que o Código Civil prevê, porque esse tipo de demanda é imprescritível. É isso. E aproveitando, eu trouxe a súmula 624, segundo a qual é possível cumular
a indenização por dano moral com a reparação econômica prevista na lei de anistia política. Portanto, são duas verbas distintas, nada impede que quem foi perseguido ou que teve parentes perseguidos durante a ditadura militar possa acumular o pedido de dano moral, que é imprescritível, com o pedido de reparação econômica, que é outra coisa, que é uma outra indenização que é prevista nessa lei 10.559 de 2002. É isso. A próxima súmula, ela tem a ver com seguro. Seguro também é um assunto do direito civil, como também é de direito do consumidor, porque é um contrato que é regido pelo CDC. Mas uma coisa muito frequente é que no seguro de vida o segurado vem a falecer, quer dizer, o sinistro ocorre e o motivo foi um acidente causado por embriaguez do próprio segurado. E a coisa mais frequente é a seguradora dizer que não vai pagar por conta da embriaguez. Tem que pagar, está previsto isso nessa súmula que você vai ler comigo agora, que é a súmula 620. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Portanto, se o examinador vier com papo, com a história de que fulano fez um seguro de vida e que se embriagou e por isso se envolveu num acidente e veio a falecer por conta disso, nesse caso, e a seguradora se recusa a pagar, a alternativa correta é de que ela tem que pagar. A embriaguez não é motivo para que haja recusa do pagamento do seguro de vida. Uma outra coisa interessante tem a ver com a recusa que muitas vezes ocorre pelas seguradoras de pagamento do prêmio do seguro, da indenização devida, pelo fato de, no momento do sinistro, em que o sinistro ocorreu, o segurado estar inadimplente com as prestações, com o pagamento do prêmio. Então, vamos ver o que é que o STJ decidiu. Súmula 616, a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. Portanto, se a seguradora tem um crédito com aquele segurado, 1 mês, 2 meses que ele não paga, ela tem que comunicar, ela é obrigada a notificá-lo, a fazer uma comunicação prévia de que, se não for purgada a mora em até tal dia, o contrato está resolvido ou está suspenso, e essa então é a disposição dessa súmula. Caso não haja essa notificação, mesmo diante do inadimplemento do consumidor, do segurado, o contrato continua valendo e a seguradora é obrigada a pagar a indenização devida. É isso. Vamos ler mais uma vez a súmula. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir essa comunicação prévia requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. Então, ótima, essa súmula está corretíssima nesse entendimento. Outra súmula relacionada a seguro, 610, ela tem a ver com um problema que por muito tempo perdurou na jurisprudência, que é o suicídio do segurado no seguro de vida. E se falava de uma história de suicídio premeditado, não premeditado, o que cá entre nós é quase impossível de ser provado. E aí o STJ bateu o martelo nos termos do Código Civil, que diz com todas as letras que o suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Isso não vem ao caso, mas o que importa é que, se houve suicídio dentro dos 2 primeiros anos da vigência do contrato, não importa se premeditado ou não, isso não vem ao caso, não há cobertura. O que se pode concluir ao contrário é que, após os 2 primeiros anos, o suicídio é coberto, seja qual for o suicídio, se foi premeditado, se não foi premeditado, isso não vai fazer nenhuma diferença, é isso. A próxima súmula, 609, tem a ver com a recusa de cobertura securitária, seja seguro de saúde, seguro de vida, pela tal alegação de doença pré-existente. E aí, um entendimento muito importante, a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Portanto, eu vou voltar a tela para mim rapidamente, para a gente poder comentar um pouquinho essa súmula
609, mas é o seguinte, é o STJ dizendo que quem tem o ônus de provar que aquele segurado ele era portador de uma doença pré-existente é a seguradora. E esse ônus já está invertido, é isso. Se ela, por um acaso, não fez a exigência de exames prévios, e se fizesse, ela teria como provar que a doença pré-existente estava lá. Se ela, por um acaso, não tiver nenhum outro elemento de prova para demonstrar a má-fé do segurado, no sentido, por exemplo, de que fez afirmações falsas, ela não pode recusar a cobertura sob esse argumento da doença pré-existente. Então, isso é muito importante que a gente saiba. O ônus de provar que havia uma doença pré-existente é da seguradora, é da operadora de plano de saúde, e não o contrário, e não do consumidor de provar a inexistência dessa tal doença que ora se alega ser pré-existente. Então é isso. Bom, próxima súmula importante, súmula 608. Essa é uma questão que você já deve estar cansado ou cansado de saber, mas ainda assim, eu acho que não custa nada a gente falar, e que tem a ver com a aplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde. E o que a jurisprudência do STJ definiu é que o código é aplicável aos aos contratos de plano de saúde, mas desde que sejam aqueles que a gente chama de comerciais, aqueles que estão no mercado, aqueles que são vendidos e são colocados à disposição de quem quiser adquirir. Existe uma categoria de plano de saúde que pouca gente até conhece, sabe da sua existência, que são os planos de autogestão, de entidades de autogestão. São empresas ou públicas ou privadas, geralmente de grande porte, que acabam criando um plano exclusivo. É como se eu pudesse falar que é um plano fechado para os seus funcionários, para os seus diretores, para os familiares dessas pessoas. Esse plano não tem fins lucrativos, é óbvio que as pessoas pagam, mas não é um plano que é vendido no mercado. Portanto, cuidado. Aplica-se 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde em geral, exceto os administrados por entidades de autogestão. Ainda que você precise só decorar, já está suficiente. Lembrando disso, para contrato de plano de saúde gerido por entidade de autogestão, não é aplicável o CDC. Súmula 602, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos imobiliários promovidos por sociedades cooperativas, mesmo que não seja uma construtora tradicional, uma incorporadora tradicional, mesmo que seja uma cooperativa que resolveu lançar o empreendimento, uma sociedade cooperativa, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor perfeitamente. Outra súmula, 601, o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Bom, podia ter um ponto aqui, mas o motivo, porque pode mesmo, mas o motivo é que o STJ, o motivo por ter aprovado essa súmula, foi chamar atenção para esse detalhe que vem depois. Ainda que, mesmo que, decorrentes de prestação de serviço público. É isso, não faz diferença. Seja prestação de um serviço privado, seja prestação de um serviço público, o MP tem legitimidade para ajuizar a ação coletiva para a defesa dos interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos dos consumidores. É esse o entendimento também, mais uma questão que basta memorizar, que já é suficiente. 597. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização de serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Isso já foi objeto de questionamento, não faz tanto tempo assim, quer dizer, agora até faz, porque faz tanto tempo que não tem prova, mas o fato é que a lei que trata dos seguros privados de saúde, dos planos de saúde privados, ela estabelece que as carências podem existir, mas as carências máximas, uma delas é de 24 horas para urgências e emergências. Logo no começo da pandemia, surgiu essa discussão. Pessoas que contrataram, acabaram de contratar um plano de saúde, fazia um mês, uma semana, foram acometidas de Covid. E se o plano era obrigado a cobrir o entendimento que foi manifestado, e hoje já nem se discute mais, é urgência, é emergência. E, portanto, 24 horas depois de assinado o contrato, já há cobertura para esse tipo de situação. Seja um acidente, seja uma doença como essa, enfim, é isso.
Que mais? Próxima súmula. 600 e... Aliás, não, a gente falou agora da 597. Agora a gente vai mudar de página e vamos passar para a súmula 595. E essa súmula, ela estabelece o seguinte: as instituições de ensino superior respondem objetivamente, quer dizer, não precisa ter prova de culpa, pelos danos suportados pelo aluno consumidor, pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. A gente tem aqui alguns dados que eu preciso chamar a atenção sobre essa súmula. Para começar, as instituições de ensino superior respondem de forma objetiva. Objetiva quer dizer, não precisa haver culpa, não precisa ter havido má fé. Por quê? Por que a responsabilidade? Porque alguns danos foram causados a alunos que se matricularam num curso que foi oferecido por aquela instituição, mas que era um curso não reconhecido, ou não estava, ou nem veio a ser reconhecido pelo MEC. E é exatamente esse o prejuízo que o consumidor sofre. Detalhe, a não ser que a instituição tenha dado prévia e adequada informação para o consumidor. E ela avisou: olha, o curso está aqui, está à disposição, mas nós não damos garantia de que haverá aprovação pelo Ministério da Educação. E, portanto, se você quiser se matricular, você corre um risco. Se você, ciente desse fato, quem tem que provar que você ficou ciente disso foi a própria instituição, mesmo assim se matriculou e cursou, aí não tem direito à indenização. Caso contrário, tem direito, e esse direito não depende de culpa da instituição de ensino. Então, as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. Repito, se houve prévia e adequada informação, daí a responsabilidade deixa de existir. 563 é, de uma certa forma, até parecida com a dos planos de saúde, só que aqui é contrato de previdência privada complementar. Quando alguém contrata uma previdência privada, por exemplo, VGBL, PGBL, aí vem a súmula. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Bom, entidades abertas são aquelas que são seguradoras que operam no mercado e que vendem para quem quiser comprar e puder, obviamente, esses planos de saúde, desculpem, esses planos de previdência, VGBL, PGBL e outros modelos. Acontece que algumas empresas também têm um fundo de previdência. Esses fundos de previdência são comuns nas empresas estatais, mas não só nelas, e esses são de entidades fechadas. Para esses planos não é aplicável o CDC. É como se a gente pudesse falar em autogestão aqui também. É previdência privada complementar de autogestão, só que é chamada de fechada. E, portanto, também não se aplica à semelhança do raciocínio que se fez em relação aos planos de saúde. A súmula 550, ela fala sobre um assunto que é o score de crédito, é a pontuação de crédito que os bancos, as instituições os birôs de crédito usam faz bastante tempo, e o STJ já disse também há bastante tempo que a utilização de score de crédito, método estatístico de avaliação de risco, que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor. É essa a regra. Não tem necessidade de autorizar para que o score seja utilizado, mas o consumidor terá direito a solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo. Então é isso. Score de crédito não é considerado banco de dados e, por isso, não depende de autorização do consumidor para que seja utilizado. Súmula 543 é uma súmula muito importante. Pode o examinador até misturar essa com uma outra. Alguém comprou um apartamento na planta e comprou de uma cooperativa, de uma sociedade cooperativa, aplica-se o código, a gente já sabe. E aí eu vou misturar com essa súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, se for por uma sociedade cooperativa, por uma construtora, incorporadora, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas
pelo promitente comprador, quer dizer, pelo consumidor, integralmente, em caso de culpa exclusiva do vendedor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. O que essa súmula quer dizer, eu vou explicar um pouco melhor, vou voltar a tela para mim. É o seguinte, é que quando você compra um apartamento na planta, se você por um acaso desfizer o contrato, se houver resolução do contrato, aquilo que a gente chama de rescisão do contrato, você tem direito à devolução imediata do que foi pago. Como assim? Porque geralmente o contrato prevê que a devolução vai se dar no final, quando entregue a obra. Mas não, é devolução imediata. Agora, quanto você vai receber de volta? Depende. Se quem deu causa ao desfazimento do contrato foi a construtora, você tem direito a receber imediatamente tudo que você pagou. Se por outro lado, foi você que deu causa ao desfazimento, por inadimplemento, por exemplo, daí você também tem direito à devolução imediata, só que parcial. Quanto eles vão reter vai depender, geralmente 10%, 20%, 30%, isso varia, mas o fato é que a devolução, repito, é sempre imediata, seja parcial ou total, não é para valer a cláusula que diz que é no final da obra, que é quando forem entregues as unidades, isso não pode ser aceito. E ainda temos mais algumas súmulas que eu selecionei, são só mais três, e vai dar tempo de a gente falar rapidamente. 532 é também alguma coisa que todo mundo conhece, constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor. Aliás, não só cartão de crédito, qualquer outro bem. Só que em caso de cartão de crédito, isso configura não só um ilícito sujeito à aplicação de multa administrativa, mas um ilícito indenizável, dano moral pelo fato de o cartão de crédito ter sido enviado sem solicitação. Lembrando que tudo que for enviado ou qualquer serviço que for prestado sem prévia solicitação equipara-se à amostra grátis e não está sujeito a qualquer pagamento pelo consumidor. E aí nós temos duas últimas súmulas que têm a ver com os cadastros negativos, os cadastros de proteção ao crédito, que são geridos pelo SPC, pelo Serasa. Então, tem várias regras importantes, mas uma delas é que o consumidor tem direito a receber um aviso prévio, uma comunicação prévia, antes do seu nome ser negativado. Tem duas regras sobre essa comunicação prévia. A primeira, que essa comunicação, essa carta, não depende de AR, não depende de aviso de recebimento. Seria melhor que dependesse, mas não depende. E a segunda é que quem tem o dever de enviar essa carta é o órgão mantenedor do cadastro, ou seja, o SPC ou Serasa. Então, vejamos as súmulas em questão. Súmula 404, é dispensável o aviso de recebimento, AR, na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. Não precisa. Eu sei que essa é uma questão que pode derrubar muita gente, porque você pode acreditar, entendimento mais protetivo ao consumidor é que deveria ser aplicado, portanto, carta com AR, mas a jurisprudência dispensa, não precisa. E aí, súmula 359, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Um órgão mantenedor do cadastro de proteção de crédito é que tem o dever de mandar a carta. Bom, e aí eu pergunto, e daí? E se não mandar? Se você não for comunicada ou comunicado previamente sobre a sua negativação, ela é indevida. E se ela é indevida, você tem direito a dano moral. Só que nesse caso, quem vai ter que pagar o dano moral é o SPC, ou o Serasa, ou a entidade congênere, a qual aquele fornecedor para quem você deve pediu para que o seu nome fosse negativado. Porque quem tem o dever de te comunicar é o órgão mantenedor do cadastro. Portanto, se ele não cumpriu esse dever, ele é que cometeu um ilícito e ele, órgão mantenedor, que arca com o dano moral. É isso. Lembrando que a negativação indevida, seja por que motivo ela for indevida, seja porque não veio comunicação prévia, seja porque já superados 5 anos do vencimento da dívida, seja porque a dívida já foi paga, enfim, não importa o motivo. Mas, em regra, a negativação indevida gera direito a dano moral presumido, aliás. A não ser que no momento em que se tenha feito o registro daquela negativação indevida, você já tivesse uma outra negativação anterior e que fosse legítima.
porque ele, nesse caso, é uma expressão que se usa com muita frequência, seu nome já estaria sujo e, portanto, essa segunda, que foi feita indevidamente, ela não gera dano moral, ela não afeta a sua honra, a sua imagem, e por isso não há direito a essa indenização. Daí, então, a necessidade da gente conhecer essa súmula também, que, aliás, é uma súmula 385. É possível, não cabe dano moral por negativação indevida, se naquele momento havia uma negativação pré-existente e que era legítima. O único direito que o consumidor tem é de exigir o cancelamento dessa segunda negativação que é indevida. É isso. Tem tantos assuntos, tantos temas de direito do consumidor que eu adoraria falar com você nesse momento, nesse dia, Damásio, mas o fato é que o nosso tempo é relativamente curto, são poucas são tantas as disciplinas, e por isso foi o que foi possível. Eu torço seriamente, assim, torço com toda a minha fé para que essas questões que foram tratadas aqui venham a cair, e não é por mim não, é para que você acerte, é para que você consiga garantir esses 2 pontos tão preciosos que são de direito do consumidor na primeira fase. E espero também que você acabe, eu já tenho optado, vim optar por civil, porque a gente se encontra na preparação da segunda fase também. É isso aí. Por hoje, então, eu fico por aqui. Ótimos estudos, ótimo dia Damásio, aproveite, participe, vai ser sensacional, vai ser fantástico mesmo, e ótima prova, e a gente se vê nas primeiras impressões para comentar as questões que vierem a ser formuladas pelo examinador. É isso aí, ótima sorte, beijo no coração, e a gente se vê no domingo. Até lá.